nosso trabalho fala sobre ceticismo. Desde o segundo bimestre nós vamos pesquisando sobre o que é ser cético, o que é realmente ceticismo. Eu sou a Thalita, ela é a Evelyn, ela vai explicar um pouquinho para vocês. Uma ideia difundida na sociedade é que os céticos só acreditam naquilo que descobrem ou que duvidam de tudo e de todos, mas não é bem assim. O cientista pode rejeitar revelações místicas, para as quais não há outra evidência senão o testemunho de alguém, mas dificilmente acreditam que seu conhecimento da natureza seja completo. Essa site satiriza a questão de que, ao abandonar a capacidade crítica de pensar cientificamente, o ser humano pode acreditar em absolutamente tudo. Tal retorno a comportamentos primitivos conduz à rejeição da racionalidade e à valorização dos sentidos, já que estes são explorados pelas crenças. Sonhos. Algumas das pessoas que já sonharam, tiveram a impressão posterior de que esses teriam sido premonitórios, alegam, em sua maioria, que esses têm uma certa ligação com o mundo místico. Para os neurologistas, esta é uma associação equivocada de coincidência. Se formos analisar com base na probabilidade de um sonho aparecer e se repetir na realidade, percebemos que é realmente possível. Como uma sala com 100 pessoas, entre elas, é possível que haja uma que tenha nascido no mesmo dia que você ou que faça aniversário no mesmo dia que você. Mas se você reduzir esse número para 10 pessoas, a probabilidade diminui, mas ainda assim é possível você encontrar uma pessoa assim. Da mesma forma, são os sonhos. Então, professor Marco, como são formados os sonhos? Veja, os sonhos são um mecanismo que o nosso cérebro tem para poder fazer uma checagem enquanto você está dormindo. Então, enquanto você dorme, o corpo todo relaxa e o cérebro tem que descansar, claro, das atividades que ele teve durante o dia, que são muitas. À noite, enquanto você está dormindo, ele desliga algumas partes, como o campo de visão, audição, né, paladar, ele desliga a maioria dos sentidos, mantendo somente o essencial, né, coração bater, a respiração, né, e se você tiver comido alguma coisa, o sistema digestório continua funcionando. Porém, ele precisa testar as outras partes. Ao longo da noite, enquanto você está descansando, ele pode testar, por exemplo, o campo de visão. E nesse momento que ele testa o campo de visão, ele cria imagens, buscando imagens no campo de imagens, né, onde nós guardamos a nossa memória, e ele reativa essas memórias, fazendo essas imagens aparecerem para você. Nós temos, durante uma noite normal de sono, de 8 horas, mais ou menos de 5 a 6 sonhos com duração de 20 minutos cada um, isso aproximadamente, aonde você vai testar essas imagens. Então, na verdade, é mais um teste do campo de visão do que qualquer outra coisa. Então, a probabilidade é grande, de repente, de um sonho coincidir com a realidade? Geralmente sim, né? Temos aquele hábito de dizer assim, eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi. Na verdade, você viu. Você pode ter visto essa pessoa no mercado, você pode ter visto essa pessoa no ônibus, na rua, mas na hora essa pessoa não te chamou a atenção, né, isoladamente. Mas a imagem dela ficou guardada lá. Quando você sonha à noite, você vai pegar uma imagem para montar uma situação durante o sonho, né, para testar o campo de visão. Você busca uma imagem dessa pessoa que você não prestou atenção, mas é claro que você viu, né? Não tem também esse caráter premonitório, né? Você, eu sonhei antes que acontecesse. Às vezes você tem um determinado conjunto de informações que você usa essas informações da sua memória para formar a imagem do sonho. E depois alguma coisa acontece relativo àquilo que você já viu. Quer dizer, na verdade você já tinha as informações antes e elas só se concretizam, como se fosse um quebra-cabeça, né? Você tinha as informações desmontadas, quando você monta, parece com alguma coisa que você viu depois ou que você... Então tem uma probabilidade toda relacionada com os sonhos? Sim, tem toda uma probabilidade, porque geralmente são fatos concretos que você tem guardado na memória, pode não se lembrar deles, mas eles estão numa memória profunda, e essa memória profunda também é testada, né, durante o sono, e aí é trazida para a memória superficial durante o sonho. Déjà vu. Quando tem aquela estranha sensação de trazer à lembrança o momento presente. Isso é o déjà vu. Uma sensação de que você não vivenciou. É quando você sente que a cena parece familiar, mas na realidade não é. Este é um fenômeno mais comum da falsa memória, entre outros existentes. É um tipo de distorção mental dos fatos provocado pela tendência do cérebro de preencher lacunas por imagens e eventos percebidos, a tentativa de promover uma interpretação lógica ou condizente com o conjunto observado e com as expectativas e crenças da pessoa. Cada um tem uma interpretação. Alguns levam em conta como a ciência realmente diz,
outros já dizem ter ligação com vidas passadas, enfim, cada um com a sua interpretação. Mas essas experiências pessoais e diretas, como foram citados os sonhos e o déjà vu, agem com grande eficácia a favor da crença paranormal, que são muito tentadoras. Por quê? Porque caso retornam aquele medo primitivo desconhecido e algumas vezes até agem como um remédio confortativo. Bem, a alquimia. Os alquimistas são conhecidos hoje como os primeiros químicos, apesar que eles buscavam, por exemplo, pela imortalidade por meio do elixir da longa vida e também transformações de metais em ouro pela pedra filosofal. Apesar de tantas confusões e até ideias tolas, os antigos químicos, depois de tantos fracassos, conseguiram dar um pontapé inicial a esta nova ciência. Esta é uma demonstração de como muitas ideias aparentemente destituídas de sentido mostram-se posteriormente promissoras ou estimuladoras de novas descobertas para a ciência. Por isso, as pessoas não podem tornar tão fechadas, tão céticas, a ponto de que novas ideias diferentes não consigam entrar em suas mentes, mas também não tão abertas ao ponto de se tornarem incrédulas demais, alimentando assim manipulações e... Então, nessa charge onde a ciência passa a ser vista como uma vela no escuro, é ilustrada a questão abordada por Carl Sagan em seu livro, a tentativa de acender a vela do conhecimento científico para iluminar as mentes que assim poderão recuperar os valores da racionalidade. O Mundo Assombrado por Demônios é o nome do livro. Assombrado? Sim. Uma escuridão que parece tomar conta do mundo, onde explicações pseudocientíficas e místicas tomam cada vez mais espaço. Aqui uma citação do Carl Sagan em seu livro. A ciência é um meio de desmascarar aqueles que apenas fingem conhecer. Se formos fiéis aos seus valores, ela pode nos dizer quando estamos sendo enganados, prontos para sermos passados para trás pelo primeiro charlatão que cruzar o nosso caminho. James Randi é um cético americano que usa seus conhecimentos de mágico ilusionista para desmascarar as técnicas elaboradas por aqueles que alegam terem poderes paranormais. Em 1998, ele lançou um desafio paranormal de $1 milhão. E, mesmo depois de uma década com essa proposta em aberto, nenhum provou ser um paranormal genuíno. Para ganhar o prêmio, ao passar pelos padrões rigorosos de evidência dele e de sua equipe de cientistas. O mais engraçado é que um sensitivo simplesmente perde suas habilidades quando ele demonstra o experimento de maneira que evitem as possibilidades de fraude, isto é, conseguir os resultados mediante truques, assim como fazem os ilusionistas em geral. Costumo culpar então a existência de uma espécie de força mental negativa que surge normalmente dos céticos e que bloqueia tais capacidades. Good morning. Happy to see so many fine, so many smiling faces. I have a very peculiar background, attitude, and approach to the real world because I am a conjurer. Now, I prefer that term over magician because if I were a magician, that would mean that I use spells and incantations and weird gestures in order to accomplish real magic. No, I don't do that. I'm a conjurer who is someone who pretends to be a real magician. Now, how do we go about that sort of thing? We depend on the fact that audiences such as yourselves will make assumptions. For example, when I walked up here and I took the microphone from the stand and switched it on, you assumed this was a microphone, which it is not. As a matter of fact, this is something that about half of you, more than half of you, will not be familiar with. It's a beard trimmer, you see, and makes a very bad microphone. I've tried it many times. The other assumption that you made, and this little lesson is to show you that you will make assumptions, not only that you can, but that you will when they are properly suggested to you. You believe I'm looking at you. Wrong. I'm not looking at you. I can't see you. I know you're out there. They told me backstage that it's a full house and such. I know you're there because I can hear you, but I can't see you because I normally wear glasses. These are not glasses. These are empty frames.
Quite empty frames. Now, why would a grown man appear before you wearing empty frames on his face? To fool you, ladies and gentlemen, to deceive you, to show that you, too, can make assumptions. Don't you ever forget that. Bom, nesse vídeo que acabamos de ver agora, ele tenta apontar como nossos sentidos nos enganam quando nos induzem ao erro. Esses ditos paranormais se aproveitam dessa situação, já que eles são peritos em persuadir a vítima. Então, cada um tem uma interpretação sobre os eventos da Bíblia. Enfim, muitas coisas que a ciência ainda não compreende, muitos mistérios ainda devem ser resolvidos. No universo, com dezenas de bilhões de anos de idade, talvez seja assim para sempre. Não existem questões proibidas na ciência, assuntos delicados demais para serem examinados, ou verdades imutáveis. Essa abertura para novas ideias, combinada com o mais rigoroso exame cético, baseada em uma correção contínua de erros, é que separa o joio do trigo. A ciência está longe de ser um instrumento perfeito de conhecimento. É apenas o melhor de tudo que nós temos. Steve Jobs. Mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo têm partilhado suas memórias e pensamentos. Ele deixou sua filosofia, que provavelmente foi a idealizadora de invenções que revolucionaram o setor da informática, entre outros, e o fizeram também lendário. Nessas palavras finais, em seu discurso numa formatura da Universidade de Stanford, ele idealiza a sua vida. Mantenham-se famintos, mantenham-se tolos. Mas o que ele quis dizer com isso? Ser faminto e ávido por aprender e conhecer, ao mesmo tempo que tem que ser humilde e certo de sua ignorância, procurando assim sempre se aprimorar. Seguindo esse pensamento, que é que deixamos a mensagem final dessa apresentação. É necessário questionar, ser curioso, sobretudo ter fome por conhecimento. Não é feio de duvidar, de maneira alguma. Pelo contrário, como já dizia Aristóteles, a dúvida é o princípio da sabedoria.